Queridos alunos, tudo bom com vocês? Então vamos continuar aí com as nossas videoaulas sobre a lei de Ohm, onde hoje nós vamos ver o conceito de resistividade e a segunda lei de Ohm. Então aí, como a gente viu, todos os fios condutores apresentam um determinado valor de resistência à passagem de corrente elétrica, embora muitas vezes desprezamos quando comparamos ao das resistências de todos os outros elementos do circuito. Como a gente sabe, não existe um condutor ideal de corrente elétrica. Todos eles apresentam uma pequena resistência elétrica. Então, do que depende o valor da resistência elétrica de um fio condutor? A experiência nos mostra que, se tomarmos um fio condutor, o valor de sua resistência dependerá de seu comprimento e da área de sua seção reta. Então, olha aí, a gente tem um exemplo aí, um fio condutor de comprimento L e de área de seção reta A. Então, se a gente fizer umas medidas bem cuidadosas, a gente vai verificar que a resistência R desse fio é diretamente proporcional ao seu comprimento. Ou seja, a resistência elétrica do fio vai ser diretamente proporcional ao comprimento do fio. Por quê? Quanto maior for o comprimento do fio, maior vai ser a resistência que ele vai ter à passagem da corrente elétrica. É igual aí na escola. Imagina lá, bateu o sino, horário da saída. Você está doido para ir embora. Então, quanto maior for o corredor até o portão de saída, mais difícil vai ser para você encontrar a saída. Já por outro lado, a resistência é inversamente proporcional à área A de sua seção reta. Ou seja, quanto menor for a área de seção reta do fio, maior vai ser a resistência. Por quê? Imagina esse corredor que te leva até a saída. Quanto mais estreito for esse corredor, mais difícil vai ser para você achar o portão da saída. Então, a mesma coisa acontece com os elétrons livres no fio. Quanto mais comprido for o fio, quanto maior for o fio, mais difícil é para ele atravessar o fio. E da mesma forma, quanto menor for o fio, menor for a área da seção reta dele, mais difícil também vai ser para os elétrons passarem. Então, em resumo, a gente pode dizer o seguinte: quanto maior o comprimento do fio, maior a resistência elétrica, certo? E quanto menor a área da seção reta do fio, maior a resistência elétrica. Então, olha aí, nessa figurinha nós temos 3 fios do mesmo comprimento L, porém cada um com uma área de seção reta diferente. A1, que é maior que o do A2, que é maior que o A3. Então, onde é que o fio vai ter maior resistência? Onde é que os elétrons livres, onde é que a corrente elétrica vai ter uma maior resistência à passagem? Vai ser aí no de área A3. Por quê? É dos 3 é que apresenta menor área de seção reta. Então, matematicamente, a gente pode dizer que o valor da resistência elétrica de um fio é diretamente proporcional ao comprimento do fio e inversamente proporcional à área da seção reta. Então, a resistência ela é diretamente proporcional ao comprimento, por isso que ele está no numerador, e inversamente proporcional à área da seção reta. Então, ele fica aí no denominador. Então, a constante de proporcionalidade dessa relação é um valor que caracteriza o material do qual é feito o fio. Tal constante é denominada resistividade do material, que indicaremos pela letra grega minúscula ρ. Dessa forma, o que a gente tem? Na equação de cima, nós temos uma proporcionalidade. A resistência é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área de seção reta. Para eu transformar isso numa igualdade, eu tenho que multiplicar por uma constante. Essa constante é a resistividade do material. Então, a resistência é igual à resistividade do material vezes o comprimento dele dividido pela área da seção reta. Essa equaçãozinha aí é conhecida como a segunda lei de Ohm. Então, a segunda lei de Ohm, ela nos diz que a resistência de um fio é igual à resistividade do material ao qual é feito o fio vezes o comprimento dividido pela área. Então, aí, explicadinho. R é a resistência elétrica, como nós já vimos, é medida em ohms, que é a letra grega ômega maiúscula. Então, quando você for fazer o exercício e for indicar a resistência, você não escreve ohms, você escreve o símbolo ômega, né, que parece com a ferradura. Rho
é a resistividade do material, cuja unidade medida é ohms por metro. L é o comprimento do fio, medido em metros. E A é a área transversal do fio. A área, como a gente sabe, é medida em metros quadrados. Agora vamos ver aí algumas observações. Primeira delas aí, a segunda lei de Ohm descreve quais grandezas físicas relacionam-se com a resistência elétrica de um condutor. De acordo com essa lei, a resistência elétrica de um condutor homogêneo é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à área transversal desse condutor. A gente já viu aí. A segunda lei de Ohm mostra que a resistência de um condutor é relacionada à sua forma, mas também a fatores microscópicos, descritos com base em uma grandeza física chamada resistividade. Você pode ter dois pedaços de fio de mesmo comprimento e de mesma área transversal. Porém, se ele for feito de materiais diferentes, eles vão apresentar resistências elétricas diferentes. E isso daí é devido à resistividade. Então, quem que é a resistividade? A resistividade é a grandeza física que mede a oposição que algum material oferece ao fluxo de cargas elétricas, ou seja, materiais de alta resistividade oferecem grande resistência à passagem da corrente elétrica. Então, a resistência elétrica depende da resistividade do material. Então, de acordo com a segunda lei de Ohm, a resistência elétrica de um fio condutor é diretamente proporcional ao seu comprimento. E, além disso, é inversamente proporcional à área de sua seção transversal, que é chamada coloquialmente de bitola, né? Qual que é a bitola aí desse fio? Então, é por esse motivo que a gente utiliza fios mais grossos em aplicações que demandem correntes elétricas de grande intensidade. Então, se você tem uma corrente elétrica muito alta, você vai usar um fio mais grosso, né? Por quê? Porque eles têm uma menor resistência elétrica e, por esse motivo, eles vão dissipar menos energia na forma de calor. Né? Porque a resistência elétrica transforma a corrente elétrica, a energia elétrica, em calor, que é o que acontece aí dentro do chuveiro. A gente vai ver também aí mais para frente. Então, continuando com a resistividade, Rho, ela é uma grandeza física escalar, não é uma grandeza vetorial. Ela é medida em ohms vezes metro e que não depende das dimensões do corpo, mas sim das propriedades microscópicas dele, como a quantidade de elétrons de condução do material e também a distância que esses elétrons conseguem percorrer sem se colidirem com os átomos que compõem o material. Então, a resistência elétrica ela é essencialmente o choque dos elétrons com os átomos que compõem o material. Se o elétron consegue atravessar o condutor sem chocar com esses átomos, ele tem uma boa condutividade. Caso contrário, a condutividade dele é mais baixa. Aí nós temos aí uma tabelinha da resistividade de alguns materiais. Dentre elas aí que tem a menor resistividade aí é a prata. Mas fazer um fio de prata fica meio caro. Então você olha o segundo aí. Vamos olhar aí, cadê o cobre? 1,7 vezes 10 a menos 8. Já é o segundo menor. E como é o material mais barato, a gente tem aí a maioria dos fios aí feitos de cobre. Agora chegando aí que todo mundo gosta, os nossos queridos exemplos. Então vamos lá para o primeiro. Um fio de cobre de 20 metros e área de seção reta de 10 milímetros quadrados é submetido a uma diferença de potencial que provoca no fio uma corrente de 3 amperes. Conhecendo a resistividade do cobre, que vale 1,7 vezes 10 a menos 8 ohms vezes metro, calcule o valor da resistência elétrica desse fio. Então aí nesse exemplo, a gente não pode usar a primeira lei de Ohm. Ele deu a corrente, mas ele não deu a diferença de potencial. Senão a gente usava a primeira lei de Ohm. Diferença de potencial é igual a resistência vezes a corrente. Mas como ele deu a resistividade, a área da seção e o comprimento, eu posso usar a segunda lei de Ohm e achar a resistência dele. Então olha aí, o que ele me deu? O comprimento do fio, 20 metros. A área da seção, 10 milímetros quadrados. Como a unidade de medida está em milímetro quadrado, o que eu tenho que fazer? Transformar para metro quadrado. Lembrando aí que vocês já viram lá no primeiro ano como é que faz essa conversão. 10 milímetros quadrados dá 1 vezes 10 a menos 5 metros quadrados. E ele também me deu a resistividade, que é 1,7 vezes 10 a menos 8 ohms vezes metro. Então, se eu substituir aí na segunda lei de Ohm, o que eu vou ter? Segunda lei de Ohm, resistência
resistividade, comprimento, dividido pela área. Substituindo, resistividade, 1,7 vezes 10 a menos 8 ohms vezes metro. Comprimento, 20 metros. Área, 1 vezes 10 a menos 5 metros quadrados. Vou multiplicar aí 1,7 vezes 10 a menos 8 por 20. Me deu 34 vezes 10 a menos 8 ohms vezes metro, metro quadrado. Dividido por 1 vezes 10 a menos 5 metros quadrados. Metro quadrado com metro quadrado corta. 34 dividido por 1, 34. Divisão de potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Então vai ficar 10 a menos 8 menos 5. Menos vezes menos, mais. Menos 8 com mais 5, menos 3. Então a resistência elétrica aí desse fio vai ser de 34 vezes 10 a menos 3 ohms. Agora fica aí como dever de casa para copiar no caderno, para fazer no caderno e mostrar aí nas fotos. Se a corrente é de 3 amperes e a resistência é de 34 vezes 10 a menos 3 ohms, qual é a diferença de potencial então que está submetido a esse fio aí? Então vocês façam a continha usando a primeira lei de Ohm, V igual a RI, e mostra aí junto com os exemplos aí copiados, beleza? Exemplo 2. Uma bateria fornece uma diferença de potencial constante às extremidades de um fio de tungstênio. O comprimento do fio é L, a área de sua seção reta é A, e o valor da resistência elétrica desse fio, nas condições descritas, é R. Qual é, em função de R, o valor da resistência de outro fio de tungstênio submetido à mesma diferença de potencial do fio anterior, porém com o triplo do comprimento e com o dobro da área da seção reta? Então, esse é um exemplo que não tem números, vamos dizer assim, substituir os valores em fórmulas. A gente vai substituir, mas não são números. É um exercício que a gente trabalha apenas com incógnitas. Então, vamos resolver aí. O que ele me deu? O fio continua sendo de tungstênio, mas o novo comprimento dele, que eu vou chamar de L', é 3 vezes o comprimento antigo. Se o comprimento antigo era L, o novo comprimento vai ser 3L, vai ser o triplo, né? Já a sua área de seção reta, agora vai ser o dobro da anterior. Então, a sua nova área de seção reta, a linha, vai ser 2 vezes a área de seção reta antiga, 2A. Então, pela segunda lei de Ohm, se eu fizer essa substituição, segunda lei de Ohm, R é igual a ρ L sobre A. Então, minha resistência R', eu vou manter o ρ, que continua sendo tungstênio. O meu L vai ser L', que é o novo comprimento, dividido pela nova área, que é a linha. Então, vai ser ρ, quem que é meu L'? É 3L. E o meu A', 2A. Então, vai ser ρ vezes 3L sobre 2A. O que eu posso fazer, então? Eu posso pegar esses 3 meios e jogar ele para frente. Vai ficar 3 meios vezes ρ L sobre A. Mas olha aí à sua esquerda. Quem que é ρ vezes L sobre A? ρ vezes L sobre A é a minha resistência elétrica, pela segunda lei de Ohm. Então, o que eu vou ter aí? Que a minha nova resistência elétrica, meu R', é 3 meios a resistência antiga. 3 dividido por 2, 1,5. Então, a minha nova resistência elétrica é 1 vez e meia a minha resistência elétrica antiga. Certo? Então, terminamos aqui mais uma videoaula. Agora, façam as atividades propostas e até a próxima aula.